Hoje daremos início à segunda parte sobre controle de constitucionalidade, nosso curso de Direito Constitucional. Controle de constitucionalidade, nós paramos na aula passada falando sobre o controle difuso de constitucionalidade. Hoje daremos início ao controle abstrato, concentrado, principal de constitucionalidade. Importante a gente tecer algumas noções do que seria o controle abstrato, concentrado e principal. Muitos doutrinadores utilizam como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. A gente verificando com a doutrina do posicionamento do tribunal, nós temos que o controle abstrato, ele fala sobre o plano de incidência do ato. Por que controle abstrato? Quando a gente analisou o controle difuso, a gente vê o caso em si e ele entrava como uma preliminar pedindo a inconstitucionalidade de determinada norma. No controle abstrato, veremos mais à frente, você analisa diretamente a norma no seu plano, não no seu plano em um caso concreto, mas em si no plano abstrato, a norma em si, a norma como um ato jurídico, a inconstitucionalidade do ato jurídico e não a inconstitucionalidade daquele ato jurídico em determinado caso. Tanto que o efeito nós veremos, erga omnes e tudo mais, sem necessidade, já até fazendo um adiantamento da nossa aula, sem a necessidade de comunicação ao Senado, para o Senado retirar, porque a própria decisão em controle concentrado, porque é relacionado ao número de órgãos. No Brasil, quem faz o controle abstrato de constitucionalidade é um órgão concentrado, um único órgão que seria o Supremo Tribunal Federal. Controle principal porque diz respeito ao objeto da ação. Qual é o objeto principal da ação? É a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma. Bom, características do controle abstrato. Tem como característica a garantia da harmonia e consistência abstrata do ordenamento jurídico, independentemente de haver litígio concreto. Ou seja, o controle abstrato, conforme a gente já disse, o difuso você pega um caso concreto e em sede preliminar você pede a inconstitucionalidade porque você está analisando a inconstitucionalidade dentro do caso concreto. No controle abstrato não, a principal busca que se tem é de uma harmonia do próprio sistema normativo, de todo o sistema jurídico, do seu arcabouço jurídico. Você entra pedindo a inconstitucionalidade da norma e não da norma dentro de um caso. Você analisa como ela se dará a relação daquela norma vigente. Tanto é que você não pode ter, veremos mais à frente, o controle preventivo de constitucionalidade, porque quem faria o controle preventivo, nós verificamos que seria a CCJ, seria o decreto presidencial, o decreto chamado de decreto jurídico, ou então em leis delegadas e em medidas provisórias, o legislativo. Isso seria lá a nossa parte de controle preventivo. Aqui não. O controle abstrato de constitucionalidade sempre é em cima de uma norma, verificando a harmonia que ela vai ter no sistema jurídico. E ela tem um efeito similar a uma atividade de legislação negativa. Por quê? Porque ele vai dizer o que não pode dentro da lei. Você não entra analisando o caso, mas sim a lei dizendo se ela é permitida ou não permitida. Controle abstrato e tipo específico de processo judicial. O processo por meio do qual se desenvolve o controle de constitucionalidade abstrato pode ser considerado especial em relação aos processos comuns. Isso porque, além da especialidade da jurisdição desempenhada na fiscalização abstrata de constitucionalidade, o próprio tipo de conflito aí analisado assume caracteres específicos, que o distingue das demais formas processuais. Por essa razão, sobretudo, fala-se que o processo judicial de controle abstrato configura a classe intitulada processo objetivo. Por que o processo objetivo? Resumindo aqui, você está verificando, existe uma ordem, um processo, uma forma procedimental de você analisar a inconstitucionalidade, o processo abstrato de constitucionalidade. Todo esse processo, existe as normas da ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, a de descumprimento de preceito fundamental, a direta de constitucionalidade por omissão, todos existem um regramento específico. E você analisa o processo, a norma como em si, a norma objetivamente, e não a norma subjetivamente. Você não tem partes aqui, você não tem litígio. Você existe a norma sendo analisada se ela é constitucional ou inconstitucional. Processo objetivo. Diferentemente dos processos comuns, o processo de controle abstrato de constitucionalidade não visa a composição, marquem isso, grifem no seu material, não visa a composição de conflitos de interesse pessoalizado. Trata-se de processo de natureza objetiva, pois destinado a garantir a própria rigidez constitucional do sistema normativo, sem preocupação direta em dirimir conflitos intersubjetivos de interesse, ou seja, bem grande para vocês, não existe lide no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Não tem lide, não tem partes,
Não existe uma parte contra outra parte que você pede a inconstitucionalidade de determinada norma, como é no controle difuso. Aqui não, o controle abstrato, o nome já diz. Ele é abstrato, você vê a norma em si mesmo, você não vê a norma e ela relacionada a um caso. É a norma, você está analisando a norma. Princípios gerais do processo objetivo. Importantíssimo, esses princípios eles servem tanto para ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, inconstitucionalidade por omissão e a de descumprimento de preceito fundamental. Todas elas vão ter esse próprio princípio. Princípios esses que são diferenciados, porque eles não, como a gente já viu, é um processo objetivo. Não são os princípios mesmos que nós temos no Código de Processo Civil, porque lá ele regula as relações processuais de forma subjetivas. Eles analisam a lide, aqui não está analisando a lide, porque não existe lide nas ações de inconstitucionalidade. Não existe lide no processo abstrato de inconstitucionalidade. As características diferenciadas do processo objetivo implicam princípios processuais próprios, que não se confundem com os princípios do processo civil comum. Princípio da instrumentalidade reforçada. Processo objetivo, caráter instrumental mais reforçado do que aquele que se manifesta nos processos subjetivos. Formas processuais mais livres que as atividades jurisdicionais comuns. Eficiência. Bom, não precisa da instrumentalidade das formas, a gente tem que os atos são isolados. Então, aqueles atos que não tiverem passível de nenhuma anulação, eles não serão anulados, porque a partir do momento da alteração da norma, você isola os atos dado o seu instrumento. O processo de instrumentabilidade, aqui, na ação do processo objetivo, nas ações que você tem a inconstitucionalidade da norma, de forma abstrata, é mais rígido essa instrumentalidade das formas. Você analisa, não teria os casos como tem no processo litigioso de anulação de uns atos pretéritos. Você procura uma economia processual, de certa forma, maior, porque o que nós queremos ver é a rigidez da norma, é se ela, de certa forma, trabalha em consonância com todo o ordenamento jurídico, em especial com a Constituição Federal. Aliás, não é nem especial e necessariamente com a Constituição, porque a inconstitucionalidade se dá das leis, dos atos normativos que nós veremos, todos eles atos normativos, com a Constituição Federal. Princípio da acessibilidade, limitado ao processo objetivo. Não se aplica à garantia do amplo acesso à jurisdição. É um rol taxativo. O que é isso aqui? Ou seja, o processo objetivo, quando você está procurando a inconstitucionalidade abstrata de uma norma, está totalmente já fundamentado na legislação. São aquelas ações que veremos mais a fundo elas de forma em especial. Ação direta de inconstitucionalidade, ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação de descumprimento de preceito fundamental, certo? E ação declaratória de constitucionalidade. São essas ações aqui. Ou seja, o rol é taxativo. E também os legitimados, que nós veremos em aula especial sobre isso, os legitimados também são aqueles que estão na Constituição. Princípio do interesse objetivamente considerado. Regularidade abstrata da observância do ordenamento jurídico, pois a atividade jurisdicional não atende a qualquer tipo de satisfação material ou imaterial, que se pudesse atribuir a alguém de forma diferenciada dos demais membros. Ou seja, isso aqui reforça a ideia de que o processo ele é para analisar a norma de forma abstrata. Não existe um caso para você, naquele caso, verificar se há a inconstitucionalidade da norma. A gente está verificando a norma em si mesmo, a sua rigidez dentro do ordenamento jurídico. Então, não tem partes, não teria o que material ou materialmente você está buscando, além do que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Princípio da congruência do pedido. O órgão judicial não age de ofício, mas somente após a provocação de quem detém a legitimidade especial para provocá-lo. Excepcionalmente, o STF reconhecendo a possibilidade de estender a declaração de inconstitucionalidade em abstrato a preceitos não impugnados, inconstitucionalidade por arrastamento. O que é isso? O órgão, a jurisdição, ela é inerte, ela precisa ser movimentada. Existem o rol daqueles que são legitimados a ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
eles que têm que provocar. A partir do momento que eles são provocados, que o Supremo é provocado, que ele vai se pronunciar a respeito disso. Entretanto, não estão vinculados à análise, não estaria apenas vinculada ao pedido. Digamos que eles entraram com um pedido e determinados trechos da lei estaria inconstitucional, outros não. Só que o Supremo, analisando a lei, ele não está analisando o caso, ele está analisando a lei. Ele descobre que outros itens da legislação, outros artigos também são inconstitucionais. Então, ele pode, decretando a inconstitucionalidade por arrastamento, julgar que aqueles outros artigos também são inconstitucionais, determinar a sua retirada do nosso sistema normativo. Isso seria a inconstitucionalidade por arrastamento. Princípio da abertura da causa de pedir. O órgão julgador aprecia com elasticidade a adequação abstrata do preceito impugnado, em face de qualquer padrão normativo que integre o bloco de constitucionalidade. Causa de pedir aberta no controle. Bom, reiterando o que nós falamos anteriormente, é isso aqui, ó. A causa de pedir é aberta. Não é porque eles pediram inconstitucionalidade de determinado trecho que a gente não pode determinar, o Supremo não pode determinar a inconstitucionalidade do outro trecho. Porque você está pedindo, é aberto. O pedido de constitucionalidade de uma norma, ele é aberto e não vinculado a um pedido específico quando um dos legitimados impetra, ajuiza uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou descumprimento de princípio fundamental. Ele é aberto. Princípio da especificação das normas paramétricas. Autor da ação está obrigado a indicar as normas constitucionais que lhe parecem dar suporte ao pedido formulado. Não é porque a causa de pedir é aberta que ele não vai indicar qual é a norma constitucional. Como é que vai o Supremo julgar algo se não sabe nem qual é a norma que está sendo dita que é inconstitucional? Então, o princípio anterior da congruência do pedido, da abertura da causa de pedir e das especificações das normas paramétricas, assim como bem todos os outros princípios, mas esses de uma forma mais intensa, eles estão ali de certa forma entrelaçados. Você entendendo um, você entenderá os demais. Ou seja, a causa de pedir é aberta, ele pode decretar de qualquer outro, os pedidos têm que ser congruentes. Entretanto, um dos legitimados que ingressar com a ação tem que dizer qual é a norma que está sendo pedida, a sua inconstitucionalidade. Princípio da indisponibilidade da instância. Após o juizado da ação, não mais se admite a desistência. Por quê? Porque não tem direito subjetivo aqui, eu não posso dispor. Se um dos legitimados está pedindo a inconstitucionalidade de uma norma, ela vai ter feito erga omnes, isso é para a sociedade, isso é para a rigidez legal, rigidez constitucional. Então não pode agora ele ingressou com um ADIM e agora diz, não, eu não tenho mais interesse no procedimento. Não, a partir disso não tem mais como ele voltar, porque ele ingressou e isso já se tornou uma análise de um ponto da norma como um sistema legal todo entrelaçado. Você está analisando a norma para o todo, para a sociedade. Não tem como você, vou desistir da inconstitucionalidade porque agora a lei já me é interessante. Não. Você está analisando a lei abstratamente, não no caso concreto. Não posso dispor. Não é a lei, a análise abstrata da lei não é algo disponível. Princípio da instrução. Tribunal tem poderes de investigar a fundo as complexidades. Ou seja, eles podem pedir, a partir do momento... Isso vem até mesmo após o princípio da disponibilidade, ressaltando o quê? Que o tribunal tem interesse na análise sim, da norma em si, da análise abstrata da norma, podendo até nomear peritos, caso seja necessário, ou qualquer outra intervenção que ele acredite ser devido para melhor análise da legislação, justamente porque é indisponível a instância. Princípio do controle material. O órgão julgador não pode negar a importância da ligação existente entre os fatos e a norma impugnada. Investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos do mérito dos processos objetivos. Você vai controlar, como todos esses princípios, eles se entrelaçam. Veja bem, você analisa a norma de uma forma abstrata. Mas não quer dizer que não sejam ligadas a determinada matéria que esteja ocorrendo. Uma lei orçamentária, digamos. Não é que não pode ter a vinculação direta a uma decisão concreta, porque assim isso seria espécie de um controle difuso de constitucionalidade. A forma abstrata é a análise da lei em si. Princípio da publicidade. Até os votos vencidos são publicados. Nesse princípio não tem o que a gente discorrer. Todas as decisões têm que ser fundamentadas e publicadas. Princípio da irrecorribilidade. Embora as decisões monocráticas possam ser impugnadas por agravo regimental,
O julgamento final das ações de controle abstrato é definitivo, ressalvada apenas a integração do julgador por meio da interposição dos embargos declaratórios. Porque os embargos declaratórios, para vocês tiveram aula isso no processo civil, é obscuridade, omissão, para você tirar essas imperfeições do julgamento. Porque a gente sabe que o julgamento pode demorar tempos e tempos, matéria ser extensa por demais e você precisa de algum clareamento aqui, algo que ficou de certa forma omisso, não omisso que deixar de julgar, mas porque lá no voto, lá no julgamento acabou esquecendo, então teria os embargos de declaração, mas em regra são irrecorríveis. Princípio da irrescindibilidade. As decisões que julgam o mérito das ações de controle abstrato de constitucionalidade, incluindo as que declaram a constitucionalidade de lei ou ato normativo, não podem ser alvo de ação rescisória. O STF vem contornando esse princípio, sobretudo por via de reclamação. O que acontece? É dito que a lei é constitucional, só que depois verifica-se que realmente ela é inconstitucional, a legislação. Ela por si só, o princípio, ele dizia o quê? Que você não existia ação rescisória para isso. O STF mudando alguns posicionamentos, acreditou isso, as bancas ainda divergem, é bom você verificar no seu concurso, caso nós estamos fazendo aqui o curso para o exame de ordem. Então, no exame de ordem, utilize o princípio em si. Se na sua questão você verificar que existe alguma outra questão que é a correta, mais correta do que essa, pode ser até passível de um recurso, mas marca que você tem certeza que é mais correta do que essa. Não tenha esse padrão, esse princípio como o princípio certo sem alteração, porque o STF já se posicionou dizendo que é possível sim uma reclamação para mudar o julgamento, mesmo ele sendo irrecorrível, mesmo ele sendo irrescindível. Então veja bem qual o seu concurso, qual é a banca que está fazendo a sua prova, em especial nosso exame de ordem, se tiver uma questão que seja mais correta. Se não, se essa questão cair, procure a gente do sucesso jurídico para analisar de certa forma a sua questão, verificar se realmente é passível de um recurso. E o que a gente vem acompanhando nas últimas provas é que algumas questões, na maioria das vezes, que vai para grau de recurso, elas têm sido alteradas. Então, não deixe de entrar em contato com o nosso Fale Conosco e a área do professor. Materialização dos princípios específicos do processo objetivo. Não há jurisdição de composição de conflitos de interesse, mas ato de fiscalização de poderes. Por quê? Porque não existe lide, análise da norma de forma abstrata, é análise da harmonia do sistema constitucional. E não existe contraditório formal. Por que não existe contraditório formal? Porque não tem lide. Pois se trata de processo essencialmente unilateral, no qual há um requerente, mas não necessariamente um requerido. Porque os legitimados, eles entram pedindo a inconstitucionalidade, eles não entram com um processo contra outra pessoa pedindo a inconstitucionalidade de uma lei. Isso a gente vê no controle difuso de constitucionalidade. Aqui não, aqui é a análise da forma abstrata da lei. É a lei em si, é a rigidez legal. A lei ou o ato normativo podem ser impugnados mesmo por quem tenha aquecido ao ato atacado, ao participar do respectivo processo de produção. Um exemplo, digamos que houve uma delegação de lei para o presidente da República. Foi feita a lei e tudo, depois ele verificou que a lei é inconstitucional. Pode ser impugnado da mesma forma. Não é porque ele aqueceu, ele participou da sua elaboração, que ele não pode pedir a inconstitucionalidade da norma, se ele verificou que posteriormente, logo porque é dever legal de uma lei constitucional, eles não cumprirem. Nós verificamos isso na aula passada. A causa pretende aberta, pois abarca todas as normas que compõem o bloco de constitucionalidade. Ou seja, não é só um item da Constituição. A lei ela vai ser analisada de acordo com toda a Constituição. Se no pedido eles entrarem, tanto é que a causa de pedir é aberta. Se eles pedirem a constitucionalidade de determinado ponto da Constituição, da lei com a Constituição, e verificou-se que não é aquele ponto ali que ele é tido como constitucional, mas assim um outro ponto do nosso bloco de constitucionalidade, ela também vai ser declarada inconstitucional, porque não está vinculado de certa forma com o objetivo. A causa petente, a causa de pedido lá, ela é aberta. Não se admite a desistência da ação, nem sequer do pedido liminar. Por quê? Porque não é disponível. Não é disponível. Nós já verificamos que não há
essa possibilidade de desistência do pedido. Descabe a intervenção assistencial ou a formação de litisconsorte passivo por parte das pessoas que não participaram da aprovação do ato impugnado. Não tem o que a gente ressaltar aqui, é letra da lei, literalmente. Não existe essa intervenção assistencial. É incabível suspeição e impedimento do julgador, mesmo na hipótese de ter sido um dos responsáveis pela sua edição. Também é a letra da própria Constituição. Não cabe ação rescisória, nós já vimos isso, que não cabe. Lembrando que não cabe ação rescisória, mas o Supremo já tem se manifestado de possível alteração através da reclamação. Está? Princípio da irrescindibilidade. Não cabe ação rescisória. Sobretudo o STF, ele vem contornando esse princípio por via de reclamação. Não cabe rescisória, mas o Supremo vem contornando esse princípio dizendo que cabe reclamação. Só se admite interposição de embargo e declaração por parte que tenha composto a relação processual, ainda que o embargante figure entre os colegitimados para a propositura da ação. Ou seja, se ele não foi um dos que propuseram a ação, não tem como ele fazer esse pedido de embargo de declaração. São inaplicáveis as prerrogativas de prazo para a manifestação do poder público. Aquele prazo lá da fazenda que ela tem, aqui não cabe, é o prazo que está na Constituição, o prazo que está na lei. No STF, o julgamento do processo objetivo tem preferência do subjetivo. Digamos que foi ajuizado, está no STF, uma discussão sobre a inconstitucionalidade de uma norma que ela chegou ao Supremo já por caráter difuso. E teve uma outra, um ADIM, para também pedir a inconstitucionalidade dessa mesma norma. Qual que vai ser julgado primeiro? O que chegou primeiro? Não. O que tem análise de caráter abstrato, que vai ter efeito erga omnes, de forma natural, ela terá preferência naquele caso que chegou por uma via de controle difuso. Então, esse que chegou ao controle difuso, embora seja anterior, ele vai ficar ali sobrestado, aguardando o julgamento do inconstitucionalidade pedido por processo abstrato. Não há que se falar em prescrição ou em decadência da prerrogativa em acionar as vias de controle abstrato. Está aqui, ó, súmula, leiam essa súmula, 360 do Supremo. Porque não há lide, não há direito subjetivo sendo buscado, não há um caso concreto aqui, você está verificando a rigidez constitucional. Então, se eu vou avisar daqui a 1 ano da vigência, 10 anos, não importa. Se ela é inconstitucional, tem que ser decretada logo a sua inconstitucionalidade. Então, não existe prescrição nem decadência para ingresso dessas ações. Órgãos controladores. Exclusivamente, nós verificamos o que? Um dos princípios é o que? É o seu um controle, ele é concreto. Quem tem é concentrado, me permita, é um controle abstrato de constitucionalidade concentrado, ou seja, existe um órgão que é quem é que vai regular, quem é que vai verificar se determinada norma é constitucional ou não. A gente temos aqui o Supremo. E o Tribunal de Justiça? A gente não tem Constituição do Estado, não tem a Constituição do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Piauí, do Pará, Maranhão. Então, quem é que vai declarar a inconstitucionalidade de acordo com o que está nas Constituições estaduais, que não podem afrontar os princípios da Carta Magna da nossa Constituição Federal? É o Tribunal de Justiça. Existe participação do Senado Federal? É necessária a participação do Senado Federal? Aqui não é. Já é decretada já. Quando eles julgam, já julgam em constitucionalidade da norma. Não tenho que, vou comunicar ao Senado Federal, isso antes da emenda 2004, né? Não tem como, vou pedir manifestação do Senado Federal para dizer que a norma ela é inconstitucional, aplicar a inconstitucionalidade para poder ter o efeito erga omnes, que o Senado nunca fazia. Então isso não tem. Quando eles decretam logo a inconstitucionalidade da norma, é constitucional, não precisa movimentar o Senado para isso. E as espécies de ações do controle abstrato? Nós temos a ADIM, ADO, ADC, ADPF. São para atos comissivos. Mas também nós temos as inconstitucionalidades por omissão, que é a ADO, ADPF. Acho que na nossa aula